Muito bem, Clínica da Alma para você, essa palavra de cura, essa palavra de bênçãos ao seu coração, essa palavra também de alegria, eu posso assim dizer. Não é isso, meus queridos pastores? É desse jeito, certo. Por isso eu quero saudá-los, vou começar do lado de lá, com aquele que destoou hoje dos demais. Hoje ele está de rosa, meu querido pastor Ademar Guerra, que ó, 3 saudações para o senhor. 3 para você também. Aí, tudo bem, pastor Guerra? Graças a Deus, tranquilo. E meu querido Olzeir Rogério. Tudo bem, Rogerinho? Tudo bom, Sérgio? Vai ser 3 para você também, porque Obrigado, eu tenho Sérgio. que ir na do Guerra. Então vamos aproveitar e mandar 3 para quem está nos assistindo. Um bom dia para você, que Não, Deus então te faz abençoe. aí, né? Você mandou 2, tem que falar. Tem mais Então uma aí. pronto, 3. É isso aí. E aqui, ao meu lado, aqui, nosso querido pastor Rogério Goulart, Indefectível. com o seu topete indefectível. Pastor Rogério. Não, show de sentiu? bola. Sentiu? Não, e ele arrumando é um negócio bacana. Pastor, tudo bem? Tudo bem, querido, graças a Deus. Pastores, então vamos trabalhar, não é isso? Isso. E eu quero, o tema de hoje aqui no Clínica da Alma, é desafiando suas próprias desculpas. E o texto base de hoje é Números 13, 28 a 30. Isto. Então, por gentileza, meu querido pastor Aldemar Guerra. Isto. Vamos dar uma lida aqui, né? O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e a cidade muito grande e fortificada. Também vemos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então nós temos aqui, né, como a gente está falando hoje, sobre desafiando suas próprias desculpas, né? Num dia dessas da semana, aí nós falamos sobre Josué pegando uma responsabilidade de seguir o líder. Moisés tinha morrido e dele seguir em frente com o povo. E nós vemos agora uma experiência interessante que nós podemos colocar nesse texto aí. O que acontece? Foram enviados 12 espias que Moisés enviou, né, que Deus falou para Moisés para enviar, para examinar a terra lá, ver o que tinha e quais as estratégias que eles iam criar para isso, inclusive para os inimigos, para saber o que tinha lá, para que eles pudessem chegar. Então eu vejo a estratégia, alvos, né? Para criar os alvos, eles tinham que saber o que eles tinham em frente. Isso aí serve de exemplo para nós, porque para nós analisarmos o que nós temos aí na frente, o que vem, para a gente poder analisar e os alvos que nós vamos criar. E foram 12, mas 10 voltaram com medo e 2 com vontade de ir e realmente buscar aquilo que realmente era deles, que aquilo já era deles, Deus já tinha dado a eles. O povo que estava ali, o inimigo, ele tinha invadido. Então eles iam apenas pegar uma coisa que era deles. E 2 tiveram coragem, né, e se apresentaram para ir. E um deles é Josué, que depois assumiu todo esse povo, né, mas ele teve coragem, Deus enxergou isso nele. E uma das coisas que eu vejo nisso tudo aqui, nos espias, no povo que estava lá, um povo, né, forte e tudo, mas nós temos que ver. Deus está conosco em qualquer luta, em qualquer situação. Deus é maior do que qualquer problema. Talvez você está aí, né, sendo desafiado pelo seu problema, pela sua situação. Saiba de uma coisa, o Deus que você serve, ele é maior do que qualquer problema. Ele é maior do que qualquer gigante. Então eles, né, foram escolhidos, os 10 não foram, tá? Quem assumiu foi os 2 e eles foram, né, assim, abençoados, inclusive Josué. Então muitas vezes você está com medo aí. Eu queria colocar nessa situação, 10 tiveram medo e 2 foram corajosos, audaciosos. Então você, meu querido, você tem o seu alvo, não tenha medo. Siga em frente, desafia,
né? Talvez as pessoas venham para você, igual essas 10, e falam, olha, não vai não, você não vai conseguir isso não vai dar certo, você é fraco. Meu querido, Deus vai te fortalecer. Siga para o seu alvo, em nome de Jesus. É isso mesmo, pastor Guerra, e é muito importante. Eu quero agora abrir para você, querido telespectador que nos acompanha, nos assiste agora ao vivo. Você pode tomar o seu telefone, digitando aí 3253-3320. Você vai falar aqui conosco no programa, ao vivo, né? E trazer aí a sua dúvida, porque como o pastor Guerra disse, talvez você esteja sendo desafiado. E muitas vezes as desculpas elas se apresentam naturalmente e facilmente. E no contexto aqui, 12 eram príncipes, não eram qualquer um. Eles eram príncipes, eram homens treinados à batalha, eram homens especiais ali, assim como você é. E você precisa, então, desafiar as suas desculpas aí para vencê-las, porque a autodisciplina é algo que nós precisamos de ter, temos aprendido aqui com Clínica da Alma. Não é verdade? Então, bora lá! Pegue o seu telefone, 3253-3320 e ligue para a gente quer saber o que passa daí, a gente quer te abençoar e ainda mais. Se você tá, mas eu vou me identificar e vai ser uma situação constrangedora para mim. Não, se você quiser, você não precisa se identificar. Nós vamos mantê-lo em anonimato, nós só precisamos de que você participe conosco, porque talvez a sua colocação possa ser algo, né, e as respostas dos pastores, possa ser algo libertador para uma infinidade de pessoas também. Então, pegue seu telefone e ligue e participe com a gente aqui do Clínica da Alma. Pastor Rogerinho, você queria fazer a sua colocação? Sim, Serginho, eu queria aproveitar... Rogério pegou o telefone mesmo, de fato. Você falou assim, tome seu telefone. Aí eu fiz... Mas eu queria aproveitar e... Dentro desse texto, a gente vai observar que esse é um momento extremamente importante na história do povo e na sua trajetória entre o Egito e a terra prometida, que é a terra que Deus mostrou e prometeu a Moisés. Porque até esse ponto, o povo ele vinha em vários momentos e em várias circunstâncias se revelando como um povo murmurador. E esse foi um ponto crucial onde Deus disse basta. Então, aí sim, por que Deus disse basta nesse momento? Porque Deus disse para o povo, assim como vocês estão dizendo, assim será. Então, a partir dali, desse momento, quando os espias retornam, Deus estabelece que o povo vai ficar 40 anos no deserto. Até então, esse não era o projeto original de Deus. O projeto original de Deus é que os espias fossem, olhassem, avaliassem a terra e entrassem na terra. Mas com esse relatório pessimista e tentando, de alguma maneira, falar mal da terra e da herança do Senhor, né, inflamando o povo, aí nós vamos ver que há um comportamento, que é um comportamento que já vinha sendo apresentado anteriormente em várias circunstâncias, porque a murmuração se estabelece. Nesse momento, a gente vê a importância da autodisciplina. Se o povo tivesse, em vez de caminhar no processo de murmuração contínua, ele começasse a perceber que Deus estava treinando esse povo, preparando esse povo, e esse povo, se tivesse rendido à disciplina do Senhor, eles realmente continuariam a sua jornada e eles não teriam ficado 40 anos no deserto. Mas aí sim, quando nós colocamos, né, autodisciplina, ela precisa, para você desenvolver a autodisciplina, vencer as suas próprias dificuldades ou as suas desculpas. Então, é deixar de simplesmente olhar para aquilo que te é pesado, para aquilo que te é dificultoso, para os seus limites. E passar realmente a, embora tenha limites, desenvolver
aquilo que você vai ter passo a passo como ferramenta para vencer as suas dificuldades. Então, a autodisciplina ela é extremamente importante nesse processo. Um povo que antes tinha uma característica de murmuração, chegou e teve a oportunidade de, apesar das circunstâncias que ele estava vendo lá na frente, ele poderia ter se disciplinado e autodisciplinado, deixando primeiramente a murmuração. Então, a autodisciplina ela tem muito disso. Você precisa primeiro tirar o foco das dificuldades. Por isso que é muito importante a gente focar e vencer as nossas dificuldades e os nossos impedimentos. Você quer ver um exemplo muito simples? A pessoa que vira e fala que vai começar a fazer uma atividade física e a caminhar, que ela precisa de um exercício físico. E olha, para você fazer uma atividade física regularmente, você precisa de autodisciplina. Né? Então, aí você já começa. No dia seguinte, o dia que você programou, já esqueceu que era o horário de verão, e aí 6 horas da manhã está de noite, e aquilo para você já é um impedimento. Então, não, mas eu não vou sair de casa de noite, né? E vou esperar. É perigoso, vou esperar o horário de verão acabar. Aí passou o tempo. Aí passou o tempo. Na realidade, o que ela fez? Aí entrou o frio. Aí entra o frio. Aí daí a pouco ela começa a ter uma outra desculpa, porque está frio, está gostosa a cama. Aí ela quer pensar num outro horário. Então vou caminhar de tarde. Aí de tarde está chovendo. Então nós temos, graças a Deus, esses dias nós temos os dias que estão chovendo de tarde. Então não começa. Então ela sempre vai ver uma limitação. De repente, no dia seguinte, ela vai, se anima, amanhã eu começo, aí tem um mal-estar de noite. Ai, não, tive um mal-estar, não estou bem. Aí se reanima de novo, aí no dia seguinte, não dormi bem à noite, estou cansado. Aí fica, sempre vai ter, sabe, uma limitação, uma dificuldade. Me desanimou. De tanto ele falar, já estou até desanimado. Estou desanimado aqui. E isso é contagiante. Sim, igual a murmuração era contagiante, né? A falta dessa motivação para começar a autodisciplina também é. É verdade. Então, agora, essa questão das desculpas, esse é um inimigo pessoal, né, interno. A gente está vendo aí que é contagiante, claro, mas esse inimigo interno nosso é complicado, né, para a gente chegar à autodisciplina. Vencendo as desculpas, eu acho que a desculpa deve ser o maior deles, né, dos inimigos. Né? A desculpa é um deles, mas situações não resolvidas dentro da gente, Sérgio, assevera a situação mais... O que tem a Vera a ver com isso? Só repete para o nosso querido telespectador aí. Jesus amado. Nós estamos ao vivo aqui, gente. Pois é. Assevera essa questão da desculpa, né? E principalmente se a pessoa sofreu situações de rejeição, complexo de inferioridade, ela já parte de um patamar de que para ela tudo é difícil de conquistar. Para ela sempre foi, o seu histórico todo, muito complicado. Se para os outros trabalhar 4 horas, 6 horas alcança determinadas vitórias na sua vida, aos olhos dela, é como ela se vê. Ela precisa trabalhar 8, 9, 10, 12 horas para poder alcançar aquilo que as pessoas já têm. Então, normalmente, a perspectiva da visão que ela tem, para si sempre, para mim, as coisas são mais difíceis. Comigo sempre é tudo muita luta, tem que resistir a B, a C. Ou seja, se eu não der um grito aqui de sobrevivência,
né? Ou seja, de eu poder agir para levantar minha bandeira, epa, sou vivo, estou vivo, existe um potencial na minha vida, existe um valor, por favor. Então, muitas vezes, tem pessoas que assumem, né, certos personagens até mesmo como uma atitude de sobrevivência, né? Vira e mexe, nós estamos falando aqui de personagens que as pessoas acabam absorvendo, adquirindo, né? Até para uma sobreviver. Autodefesa da culpa, né? Uma Que vai autodefesa criar da uma culpa. defesa da culpa. Exatamente. Então, vai isso criar. acontece. Então, para essas pessoas, normalmente, isso é quase que uma prática, essa questão dela muitas vezes se tornar uma pessoa murmuradora, tá sempre resmungando, está sempre trazendo à luz prováveis impedimentos que ela vai ter, a dificuldade, e muitas vezes isso é limitador. De que forma? Nem vou porque eu sei que eu não vou conseguir. Nem vou tentar porque, sabe, já tive uma outra tentativa, já foi frustrante, deixa eu parar por aqui mesmo, deixa eu ficar nessa minha zona de conforto, que afinal de contas eu já conquistei esse pedacinho. Então eu vou segurar isso com todas as minhas forças. Essa foi a realidade desse texto que o pastor Guerra leu, porque eles chegaram lá e se depararam com o quê? Gigantes. Não é? Gigantes. Homens mais fortes do que nós. Nós estamos nos sentindo como gafanhotos, né? E eles estão nos vendo como gafanhotos. Não somente ela teve essa percepção de que eles, comparado com os gigantes, eram gafanhotos, e eles já achavam que eles os viam como gafanhotos. Então, não temos chance nenhuma. Como a palavra diz, né? Éramos como gafanhotos aos olhos deles e aos nossos. E aos nossos. Já era uma declaração, já. Dizendo assim... Uma sentença. Eles vão simplesmente nos esmagar, como que normalmente os gafanhotos são mortos. E como eu disse, Rogério, também eles eram príncipes. Não era qualquer um. Eles não mandaram qualquer um para espiar a Terra Prometida. Exatamente. Eram já homens até treinados para as batalhas, era aqueles que já sabiam manusear bem. E faz parte da estratégia de Deus. O pensamento leva o homem à desistência, porque você vai fazer o quê? Não é questão dessa culpa aí, a pessoa já arrumar uma desculpa para ela vai fazer o quê? Ela já vai idealizar, antes dela ir enfrentar a situação, ela já vai criar uma derrota dentro dela. Igual, né, o pessoal lá, eles olharam para aqueles gigantes. Eles não sabiam se os gigantes olharam para eles da mesma forma que eles olharam para os gigantes. Mas eles sentenciaram. Mas sentenciaram, você entendeu? Então a pessoa muitas vezes ela já cria o dispositivo, né? E o que acontece nisso? Ela vai se acovardando. Aí vem o medo, vem a covardia, não enfrenta. Mas como que eu vou enfrentar isso? Muitas vezes a gente está trabalhando em cura interior e fala assim, você vai ter que enfrentar a situação. Mas eu não posso enfrentar, porque e a reação do outro? Peraí, você não enfrentou ainda. A preocupação é como que os outros vão ver ou vão reagir. Reagir e pensar, então, né, Rogério? Também, porque fala, o que vai pensar de mim? Pois então, até a autodisciplina, ela tem também essa condição de uma identidade. Sim. E a falta da autodisciplina também, a gente pode dizer que é uma rejeição, é fruto de uma rejeição, de uma não aceitação. Eu queria ser que o Rogério está doido para falar aqui. Você viu que ele está Ele engoliu o ar, mas não soltou. Mas segura aí antes de eu falar. Segura aí. O que eu quero dizer é que, assim como nós assumimos certos personagens para sobrevivência, as pessoas absorvem esse personagem que nós criamos. Sim. Então, por exemplo, se eu absorvo o personagem muitas vezes de um fracassado, ou seja, que comigo nunca dá certo, tudo é difícil, as pessoas elas absorvem isso também. Então, uma mudança de postura vai gerar muitas vezes na pessoa um espanto. O que aconteceu com ele? É o que a palavra diz lá em Provérbios, Salmo 24:10, diz lá, se no dia da tua angústia te mostras fraco, a tua força ela é pequena. Exatamente. Entendeu? E as pessoas percebem isso e, de repente, pessoas que tentaram várias coisas, começou, parou. Qual a imagem que ela está passando para os demais? Sempre de um fracassado que nunca prospera, sempre vai caminhar assim. Aí agora você... Uma coisa que a gente precisa também, na questão da autodisciplina, levar em consideração
é que quando você toma uma decisão, essa decisão ela vai influenciar as pessoas que estão ao seu redor, que é aquela questão que você colocou. A forma, o coletivo, a comunidade, aquilo que está, o meio em que a pessoa vive. Então, em muitos momentos, essas pessoas elas vão sendo influenciadas pela posição que você toma e vão influenciar aquilo que você está como propósito. Um exemplo simples. Hoje nós temos uma estrutura onde a pessoa trabalhar em casa é comum, né? O home office. Mas a pessoa precisa ser extremamente autodisciplinada para que ela mantenha um nível de produtividade trabalhando em casa. Agora, o fato dela estar trabalhando em casa implica em uma mudança no comportamento e na funcionalidade de toda a estrutura familiar. Porque não é pelo fato do pai estar no escritório que o filho pode chegar a qualquer momento e entrar no escritório se ele tem esse cômodo separado na sua casa, para que ele possa interagir com esse pai que está ali. Então, a criança precisa... né? Dentro desse exemplo aí, uma vez eu estava vendo uma matéria e eles estavam falando exatamente sobre isso. Para que você funcione bem dentro de um home office, por exemplo, você precisa obedecer os mesmos horários, com o mesmo rigor. Por exemplo, não é você chegar, acordou, colocou uma bermuda, eu não preciso sair, ou colocar uma bermuda ou camiseta e vou lá, não. A pessoa diz que os profissionais que estavam tratando sobre isso, eles disseram que é necessário até que a pessoa troque de roupa. No caso do homem, faça a barba. No caso da mulher, a chapinha, a maquiagem. Isso é importante até para o processo disciplinar ali, para a efetivação das tarefas. Né? Na realidade, ela está se comunicando que ela está indo para o trabalho e comunicando para todo mundo na casa, né, que ela agora vai para o trabalho. Aquele é o meu tempo de trabalho. Sim. Então, as pessoas que estão ao redor, elas precisam também ser parceiros desta situação. Então, isso, quando você coloca, né, eram todos príncipes? Eram. E eles tinham a oportunidade de serem autodisciplinados? Sim, mas eles não contaram com esses parceiros ao seu redor. Então, essa parceria falhou. Por quê? Era um povo que estava acostumado à murmuração e que não quis se adaptar a um novo estilo, ver as coisas de uma nova maneira. E esse processo ele é extremamente importante no processo da autodisciplina. Olha, vamos esquecer a questão do trabalho. Vamos pensar na nossa vida devocional e no nosso tempo de oração, dentro de casa. Que é uma situação difícil. Em muitos momentos você está no seu quarto, está orando, o telefone toca, sua esposa atende, é para você, ela bate na porta e fala, olha, telefone para você, fulano. Entendeu? E isso é automático, a menos que ela saiba que você está ali no seu tempo de oração, que aquilo faz parte da sua autodisciplina e da autodisciplina da sua casa, e ela virar e falar assim, olha, fulano agora está no seu tempo de oração, você liga mais tarde. Então, precisa de toda esse remanejamento ao redor, porque senão tudo vai concorrer para te puxar para trás. E a gente precisa vencer essas nossas desculpas, porque nós usamos isso como desculpa. Ah, lá em casa não dá para orar, porque toda vez um me chama, toda vez um bate na porta, entendeu? Eu estou orando, aí a minha esposa quer que eu saia para comprar pão, entendeu? Então não vou orar. Meu filho vem mostrar o para cá. Exatamente. Então essas coisas são desculpas que nós precisamos vencer. E que na realidade muitas vezes não é nem nossas próprias deficiências. Exato. Mas a gente precisa ficar atento a elas. Terceirizadas. Sim. Né? Agora, Rogerinho, você disse aí uma palavra que me chamou a atenção sobre a questão de fazer novo, dessa novidade. Um dos maiores desafios também para a autodisciplina é o medo do novo. Porque o novo normalmente vai nos tirar dessa zona de conforto. O novo vai nos tirar dessa nossa cadeirinha de balanço, daquela rotina.
E nós nos habituamos muito com rotina, Verdade. não é verdade? Agora, Então a gente tem essa Te dificuldade. faço uma outra pergunta. Nós fomos preparados para o novo? Pois é, mas Não é? naturalmente não. Entendeu? Eu falo isso, mas você trabalha com as pessoas, você vê que a família não estruturou elas para o novo. Você entendeu? Normalmente cria aquela rotina e a pessoa não cresce. Você pode selecionar as pessoas que são preparadas para o novo. Normalmente você fala assim, olha, nós vamos criar uma nova estrutura para você aqui e tudo. Ah, mas será que eu vou conseguir isso? Será que isso vai dar certo para a minha vida? Por quê? Porque desde pequeno foi colocado que não vai conseguir nada, que não vai dar certo, que é um burro, você entendeu? E outras coisas mais que foram colocadas para a pessoa que ela não foi preparada para o novo. Inclusive, quando a pessoa tem a experiência com Jesus, que ela recebe Jesus, a vida dela muda. Né? Por isso que ela é discipulada, ela é treinada, por quê? Para ela poder enfrentar uma nova vida. E muitas vezes as pessoas deparam com isso e assustam com isso. Não tem visão de mundo espiritual, começa a não entender porque não foi preparada para o novo e está na mesmice. Isso aí realmente dá medo nas pessoas, elas têm dificuldade de seguir em frente, até dentro de um próprio trabalho, a pessoa ser promovida, mas será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir ser chefe? E administrações próprias até do dia, né? O Rogerinho falou de um momento tão primário para nós, que seria ali a oração, a leitura da Bíblia. Nós nos deparamos com esse novo como uma desculpa também grande. Olha, aconteceu que o telefone tocou. Nós nos sujeitamos àquilo ali, nossa agenda de pastores. Temos ali algumas previsões de atendimentos, alguns agendamentos, já estão prontos. Você olha a sua agenda, você já visualiza o dia inteiro. Olha, meu dia vai ser assim. Só que aí no meio do dia você recebe uma ligação de uma ovelha querida. Olha, meu pai faleceu, eu gostaria que você fosse ao sepultamento. Aquilo ali muda tudo. E para a gente administrar isso dentro de nós é muito complicado. É complicado. Sérgio, essa questão do novo foi uma coisa muito interessante, porque nós estivemos discutindo isso hoje ainda de manhã. Na realidade, quando nós pensamos no novo, nós estamos pensando em uma transição. Se o novo existe, é porque algo velho, algo ficou velho. Né? Então eu estou saindo de uma estrutura e passando a viver em uma outra estrutura. Então aquilo que agora é novo significa que alguma coisa ficou velha para trás. Um dos grandes problemas que a gente tem em relação a viver esse novo é que toda a fase de transição que a gente vivencia, ela significa uma mudança e deixar algo para trás. Então eu vou viver o novo se eu deixar o velho. Aí, qual é a grande tarefa que nós temos que enfrentar? É não computar esse deixar o velho para trás como perda, e que é aquilo que normalmente nós fazemos. Então, eu preciso entender que toda transição significa deixar uma coisa para trás. Mas se eu computo isso, né, se eu estou somatizando esse deixar para trás como uma perda, eu vou ficar focado na perda e não vou poder focar no novo, naquilo que vai ser estabelecido. E nós temos essa dificuldade. Nós nos apegamos às coisas, nos apegamos às situações, e aí tem tudo a ver. Aí, ela tem exatamente. Um nome, é medo. Sim, essa desculpa é uma estrutura antiga que eu preciso vencer. Né? Mas quando eu vou pensar em vencer essa estrutura antiga, eu estou pensando numa perda e não num ganho daquilo que o novo vai trazer. Né? O medo, então, ele se estabelece aí. Eu tenho que parar de pensar de que essa mudança, essa transição, vai ser algo de perda, mas sim que ela vai ser algo que eu vou começar a viver e desfrutar e que é maior do que o anterior. Exatamente. Né? E uma coisa também que eu tenho que analisar, né, pegando aqui do Rogerinho aqui,
é a questão, por exemplo, do pessoal lá que saiu do deserto para entrar na terra que emana leite e mel. O que acontece? Eles estavam no deserto. O que tinha lá no deserto? Nada. Você entendeu? O que eles iam perder? Nada, eles estavam no nada. Ia para uma terra onde tinha muito gado, Sim, por causa do leite. Muitas tamareiras que ali produziam ali, os seus frutos, Sim. e as abelhas geravam mel. Pois é, olha para você ver o tanto que eles tinham de vantagem. E provas ainda, né? Que eles voltavam, precisavam de 2 homens Para poder carregar, para carregar o caixa. o caixa. E era 2 homens, tipo o Alex, nosso O Stallone. Stallone ali, olha lá, tipo Stallone. Exatamente. Então, e eles tiveram medo desse novo, né? E agora, uma outra... Desculpa, Sim, Gerson. pode falar. Agora, e além disso tudo, existe uma palavra dada pelo Senhor. Isso, Existia nem uma palavra, uma promessa. com certeza. Que eu vou entregar nas mãos de vocês uma terra que emana leite e mel. Mas essa palavra, ela também dizia a respeito da conquista, né, Rogério? Que Não, Deus falou, olha, exatamente. não vai ser entregue tudo de uma vez, não, porque senão a terra tem que vai lutar entrar por ela. em desolação. Vocês vão ter que ir conquistando ali. Aí é a nossa capacitação para fazer essa transição aí. Sim. Aí vem o desafio, né? Os desafios. Os desafios. Aí né? eu quero entrar numa área aqui mais específica aqui. Talvez muitos casamentos fracassam Você tem por certeza? causa disso. Você quer entrar nessa parte mesmo? Vamos discorrer um pouquinho sobre tem isso. certeza? Vamos provocar aqui. Deixa eu provocar aqui. Você quer mexer mesmo? Lembrando o pastor Roberto Santos, lá da 8ª Igreja Presbiteriana, um beijo para ele. Numa reunião que a gente estava, deixa eu provocar aqui. Então, mas é isso, porque a pessoa se apega a uma solteirice e aquela condição. Imaginando que a vida do conjugal, ela vai nos oferecer ganhos. E porque ele não está preparado para obter esses novos ganhos, ele se apega àqueles valores, àqueles princípios da solteirice. Então segura um pouquinho a questão disso. Deixa eu só falar algo novo. Tempo! Falar algo novo aqui para o nosso telespectador que tem nos acompanhado aqui na Clínica da Alma, que é a respeito do nosso acampamento, né? O acampamento Clínica da Alma que vai acontecer do dia 6 ao dia 8 de março. Né? Por que eu estou dizendo que é algo novo? Porque, graças a Deus, cada clínica, cada evento é um evento. É uma história, uma experiência, não é? E por isso que é algo novo. Então, nós queremos desafiar você a se programar, estar conosco do dia 6 ao dia 8. Vamos estar juntos ali no acampamento, o Greenpeace. Já há muito tempo a gente faz o evento ali. Então, assim, entre em contato conosco, né? Está aparecendo aí na nossa tela os nossos telefones de contato, né? O e-mail, que você pode encaminhar um e-mail solicitando os detalhes, né? Que a gente vai encaminhar para você um link, você pode pagar pela internet, pode dividir o pagamento, parcelando até mesmo no cartão, né? E você então entre em contato conosco que a gente vai encaminhar para você, e eu tenho assim plena convicção que vai ser um período assim super aprazível, gostoso, curador, restaurador no início do ano, né? Então assim, prepare-se, combine com alguns irmãos, a família. É ótimo se você, né, que é casado, ambos possam estar, para que ambos possam receber a ministração, né, do Senhor, dentro dos temas que nós vamos abordar naqueles dias, já que nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito disso, né? Então, assim, as realidades, o histórico familiar de cada um, junta isso dentro de uma nova realidade agora, debaixo do mesmo teto, as complicações, às vezes, quando não são devidamente tratadas, alinhadas, que podem trazer, e nós muitas vezes vamos trazer as experiências do passado e vamos levar para dentro agora de uma nova realidade, um novo lar, né? Como que isso acontece? Então a gente quer trabalhar nessa área também, vamos trabalhar questões de rejeição, questão de vergonha, abandono, em várias situações, né? Então nós estamos convidando você a estar conosco, tá bom? Entre em contato lá, vai ser uma bênção. Suas desculpas foram desafiadas aí agora. Você já não tem mais desculpas para dizer assim, olha, eu não consigo, não dá, eu não posso, eu não sei. Essa eu não sei deve ser uma desculpa fortíssima. Ninguém nunca me falou. Então, você tem essa oportunidade maravilhosa de ser ministrada aí nesse acampamento do Ministério Clínica da Alma, e vai ser assim top de linha para gerar testemunhos na sua vida. Porque tem muita gente à sua volta que precisa saber o que acontece na sua vida. E nós queremos mostrar agora
algo que acontece no Ministério Clínica da Alma que é de bênção para muita gente. Veja só. Eu vim para a clínica porque eu queria resolver algumas coisas na minha vida que na minha concepção estavam mal resolvidas e eu acreditei que aqui, por meio da palavra de Deus, né, do acompanhamento psicológico, eu poderia trazer um pouco de esclarecimento, né, resolver essas coisas na minha vida. A minha percepção é de que existiam convicções na minha vida que já estavam muito bem solidificadas. E quando eu vim, eu descobri que essas coisas, elas precisavam ser um pouco desconstruídas, né? E de maneira muito estratégica, Deus foi pegando cada uma delas como os blocos de concreto, né, de uma fortaleza e desconstruindo cada uma e depois colocando no lugar. Há 3 meses nós estamos passando por esse atendimento, né, e não terminou, é um processo. E Deus já trouxe muitas mudanças e é de dentro para fora, né? Eu vim por causa de algumas circunstâncias, na verdade, mas eu percebi que eu precisava olhar para dentro de mim, né? E uma coisa muito importante para mim, um aspecto importante que eu entendi aqui foi a questão da minha essência, né? Mais do que as circunstâncias, eu precisava olhar para dentro de mim. E essa essência diz respeito à Flávia que Deus criou. Que belo testemunho, né, Isso aí. Rogério? Daquilo que o Ministério Graças a Clínica Deus. da Alma tem sido assim, usado por Deus para transformar as pessoas. Algo que a Flávia disse ali, não é mais as circunstâncias, mas a essência. É isso que Deus vê, não é verdade? É a essência. O pessoal tem desculpa para não ir mais ao acampamento, Rogério? Não sei, né? Agora eu quero ver quais serão as suas desculpas pela falta de vagas. Não. Dá um jeito, gente, dá um jeito. Mas vamos falar para o Rogerinho. Então, Rogerinho, vamos voltar àquele Isso, assunto vamos lá. polêmico. E aí, Rogério? esse medo também, essas desculpas, são fatores impeditivos para, por exemplo, um casamento de sucesso? Serginho, a própria, o próprio formato que Deus estabelece para o casamento, ele inclui essa situação dessa mudança. Porque quando ele estabelece lá no princípio, em Gênesis, a instituição casamento, ele fala deixará. Né? Então, significa que o homem deve deixar aquilo que fica para trás e que deve ficar para trás. E, a partir dali, estabelecer um novo relacionamento. Palavra nova aí de novo. Mas, e é exatamente aí que, muitas vezes, o casamento acaba não dando certo. Porque as pessoas têm dificuldade de deixar para trás. E elas chegam com toda uma bagagem que muitas vezes elas querem continuar com elas não querem deixar. Então tem casamentos que não dão certo, porque o pai e a mãe... Exemplificando, é o povo saindo do Egito. Mas espera aí, eu tenho saudade das cebolas, Exatamente. dos alhos, dos pepinos. O Egito não saiu de dentro dele. Exatamente. Então, assim, tinha saudade Exatamente. daquilo que acontecia lá. E no casamento, isso é extremamente importante. Então não é uma pessoa resolvida para o casamento. Não. Porque para nos resolvermos para o casamento, a gente já tem que ter, isso já foi uma fase, passou, eu aproveitei, eu vivi minha juventude, eu vivi minha... Então, disse também de uma maturidade, né, Rogério? Exatamente. E essa questão de sair de um estágio e passar para outro é o caminho da maturidade, o caminho da aprendizagem. Você quer ver uma coisa interessante que normalmente a gente ouve no casamento? Perdi a minha liberdade. Casei. Isso é muito comum, né? O sentimento de perda, sabe? Ele vem associar... Aquelas camisas assim, que o pessoal usa, 2 bonequinhos assim, tipo assim, the end, o fim,
alguma coisa assim, isso é complicado. Game over. Game Fim over. do jogo. Fim do jogo. É. Então, a gente tem que entender que esse processo, que é um processo de amadurecimento, de crescimento, de aprendizagem, ele é um processo que implica em deixar para trás. Então, se isso significa perda para você, então, se disponha a perder e a viver essa perda para que você possa agregar outros valores e viver uma situação muito melhor. Porque o mesmo Deus que diz, né, a mesma palavra que diz, deixará, ele diz, é melhor serem dois do que um. Então, Exato. o que Deus tem lá na frente é melhor do que aquilo que você vivia antes. Então, deixe para trás e viva o novo, porque é melhor serem dois do que um. Aí também fala do preparo, né? Quando o Guerra falou lá assim, mas a gente está preparado para o novo? Então, essa lacuna que se abre na nossa vida aí, onde a gente só enche com desculpas e tudo, isso é uma questão também cultural. Né? Já é natural nosso, de todos os povos, é assim? Uma coisa interessante que a gente falou logo no princípio, quando a gente começou a falar sobre a questão da autodisciplina, e que não é uma frase nossa, é que você, para vencer o externo, precisa vencer primeiro o interno. Então, isso tem tudo a ver. Você precisa primeiro vencer a si mesmo, para que você possa vencer aquilo que vem do lado de fora. E aí a autodisciplina é extremamente importante. Eu, para vencer a mim mesmo, eu preciso lutar continuamente, todos os dias, contra mim, contra a minha natureza, contra a minha vontade. Então, é um processo de rendição mesmo. E ele mexe com o emocional, né? Quando você chega perto da pessoa e fala assim, olha, nós vamos mudar agora setor ou mudar alguma coisa, mexe com o emocional. Mexe. Você entendeu? Ele balança o emocional. Então você tem que trabalhar emocional também. Uma vez eu aprendi que a melhor parte da mudança é fazer parte da mudança. Sim. Você, ou seja, Bacana. encara o processo, entra, se submeta e fica mais tranquilo, passa mais rápido e as coisas serão assentadas mais facilmente. É porque nós como seres humanos, todos nós, né, nós somos muito resistentes a mudanças. Né? Por quê? Porque a gente estabelece a nossa segurança, né, a nossa rotina, a nossa zona de conforto e aí a gente não quer sair daquela situação. Não é? Por quê? Porque a necessidade de você ter as rédeas nas mãos da nossa vida, da nossa história, dos fatos em si, é algo egoístico, mas ao mesmo tempo que, entre aspas, nos traz uma segurança. Né? E quando a gente fala assim, não, a gente tem que confiar em Deus, depende do Senhor, né? Deixa Ele tocar todas as coisas. Então, muitas vezes nós temos dificuldade a isso, de nós olharmos e entendermos que até as mudanças, o Senhor está por trás disso. Não é? Ele está no controle dessas coisas. Entrega o teu caminho ao Senhor, Confia nele e o mais ele e fará. o mais ele fará. Exatamente. Então não é chegar como Moisés, mas eu sou gago, não posso ir a Faraó. Não é verdade? Ele deu as desculpas, mas Deus falou assim, acaba com essa desculpa, levarão logo e resolve. Mas você vai. Que vai. Meus queridos pastores, caminhamos aí para o nosso finalzinho. Uma palavra breve de oração em favor do nosso querido telespectador. Queria convidá-los a essa oração. Pastor Rogerinho. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Amém, Senhor. Porque sabemos que o Senhor é um Deus que tem projetos para cada um de nós. E à medida que nós nos dispomos a viver o projeto do Senhor, nós vamos estar, Senhor, nos dispondo a viver o novo, porque o Senhor tem algo novo para nós a cada dia. É, Senhor, viver uma vida na convicção de que as coisas velhas se passam, tudo se faz novo. Amém. É viver, Senhor, uma vida na perspectiva de que nós estamos caminhando para o alvo
e estamos caminhando no sentido do nosso crescimento, do nosso amadurecimento, para alcançarmos a plenitude que está no Senhor e que é aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a viver uma vida mais disciplinada, a viver, Senhor, uma vida que possa realmente nos direcionar, estabelecendo, Senhor, em nós o foco que o Senhor tem para que possamos alcançar, em nome de Jesus. Senhor, ajuda-nos a vencer as dificuldades, a vencer, Senhor, o medo, a vencer, Senhor, as circunstâncias que têm nos prendido no passado. Ajude-nos a vencer esse sentimento de perda, porque nós queremos realmente alcançar aquilo que é o melhor. E a Tua vontade e o Teu propósito é o melhor para nós. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém.